eu acho a história da Rita Lee uma história assim muito simbólica do que foi a Som Livre, né? Bem, eu acho a Rita Lee a maior artista da Som Livre. Assim, ela fez a melhor parte da discografia solo dela na Som Livre, né? Uhum. Mas não só por isso, eu acho. Porque é por causa dessa história que eu conto no livro, né? A Philips resolveu, a Rita Lee ela foi demitida, né, dos Mutantes, né? De forma assim, para ela convidada a se retirar, né? Para ela o mundo era um mundo que tinha acabado, né? Quer dizer, então ela estava psicologicamente muito afetada por isso, né? E a Philips, eu acho que a ideia do André Midani na época da Philips até não era ruim. Ele juntou um grupo de sábios, de pessoas muito influentes. Aí estava lá o Arthur da Távola, que era um jornalista muito importante. Estava o Miele, né? Estava o Paulo Coelho, Nelson Mota, todos homens, né? Um grupo de homens que se reuniam com os artistas para dar sugestões para eles, entendeu? E eles fizeram isso com a Rita Lee nesse momento muito delicado, quer dizer, um bando de homens dizendo como a Rita Lee devia se vestir, como a Rita Lee devia compor, como a Rita Lee devia cantar, para onde ela devia levar a música dela, a carreira dela. Ela foi para o banheiro chorar. Chorar e fumar um, né? Ela foi literalmente fumar um no banheiro, chorar, saiu de lá e foi embora e nunca mais voltou para Philips, né? E aí o Roberto Menescal ligou para o João Araújo. Roberto Menescal era produtor da Philips. Falou para o João Araújo, deu merda, perdemos a Rita. Aí o João Araújo, de bate pronto, marcou um jantar com a Rita em São Paulo, foi a São Paulo, marcou um jantar com a Rita e falou, Rita, eu estou te convidando para vir para Som Livre e na Som Livre você vai ter liberdade para fazer o que você quiser. Né? Aí, eu acho essa história incrível, né? Porque ele sabia o que tinha acontecido, né, na Philips. E ele ofereceu tudo que a Rita precisava, com toda a criatividade dela, né? Ela estava num caminho, ela não sabia para onde ir e tal. Ela ofereceu liberdade para ela, né? Ele ofereceu liberdade para ela. E ela aproveitou essa liberdade. A Rita, na Som Livre, isso o Benê, que é o divulgador da Som Livre em São Paulo, né? Desde aquela época, me contou. Eles faziam cartaz de divulgação juntos, ele e a Rita, sentados no chão, sabe? Ela fazia capa, ela fazia os arranjos, quer dizer, ninguém interferia na criatividade da Rita, né? Só para ajudar quando ela queria, né? Enfim, e aí ela encontra depois Roberto de Carvalho e eles fazem aqueles discos maravilhosos. E eles ganharam tanto dinheiro com esses discos que eles deram para a Rita, a Som Livre, que tinha um estúdio no Rio, né? Uma empresa sediada no Rio e tinha um estúdio no Rio, construiu um estúdio em São Paulo para, basicamente, a Rita. Que demais. Entendeu? Quer dizer, então é uma relação muito... E eu acho muito a cara da Som Livre, né? O Heitor falou em liberdade, né? A ideia... O nome Som Livre vem do programa Som Livre Exportação, né? Foi um programa que a Globo fez, que o Boni criou, por dois motivos. Um, porque ele queria que Chico Buarque... O Boni me contou isso. Ele queria que Chico Buarque, Caetano Veloso e Vinícius de Moraes participassem de um programa na Globo. E eles não iam, porque a Globo era associada à ditadura, né? E música era na Record. Enfim. E a outra coisa que ele queria é trazer a música para a Globo. Sim. Certo? E a música era da Record, ou na Tupi, né? Quer dizer... E aí, o que acontece? A Globo não tinha uma tradição de música, né? De musicais. A Globo não tinha uma tradição de musical, tinha um festival internacional da canção, mas por causa do gosto do Boni, o Boni gostava disso. O Boni era filho de músico, né? Músico de orquestra. Ele gostava de música. E ele queria trazer a música, e politicamente era importante para a Globo ter esses artistas, né? Aí ele cria um programa e ele consegue negociar com os militares que o programa não ia ser censurado, pré-censurado. Então ele pode oferecer para os artistas esse privilégio, digamos assim, né? Que só a Globo conseguiu na época, né? Quer dizer, aí tem o poder, né? Mas, enfim, o programa não seria pré-censurado, né? Não haveria censura prévia. Ele ofereceu isso para os artistas e os artistas foram. Então, no primeiro programa estava Chico Buarque e Vinícius de Moraes, que era o desejo do Boni.
E o Chico é o primeiro programa que ele faz na volta do exílio dele. E ele canta, e isso vira um burburinho nos meios culturais brasileiros. O que o Chico vai cantar? O que o Chico vai cantar? O Chico canta em primeira mão, Apesar de Você. Olha que loucura, no primeiro programa. E o Vinícius canta Tonga da Mironga do Caboletê, que também é uma música de protesto, seria a música mais tocada naquele ano, né? Isso tudo no primeiro programa. E quem está no primeiro programa? Tá, além do Chico e do Vinícius e do Toquinho, tá Clementina de Jesus, tá Valdir Soriano, estão os Mutantes. E aí o que você percebe ali? O que é o som livre, né? O som livre são todos os gêneros. Na Record, havia um programa por dia, né? Então você tinha Jovem Guarda, que era jovem, né? Que era rock. Você tinha Fino da Bossa, que era chique, MPB. Aí você tinha o Bossa Saudade, com Elisete Cardoso e Ciro Monteiro, que era meio música antiga. Então, cada dia da semana era segmentado e os públicos brigavam, né? E a ideia do Boni era trazer todos os públicos para o mesmo programa. Era fazer um festival, praticamente, por semana. Registro desse programa, dessa época, não tem, se perdeu, né? Queimou tudo. Tem um longa-metragem, acho que tem no YouTube, com 1h30 mais duração. É a única coisa que tem. Foi o IMB, que foi o último som livre de exportação. Que foi... O som livre acabou ficando tão grande que, no final, ele começou nos estúdios da Globo, né? Sim. E aí tinha um povo fala, sabe o que o Serginho Groisman faz? Só que, então ele botava os jovens dentro do estúdio e faziam perguntas, enfim, tinha essa ideia de debate, né? E tinha reportagens sobre o Brasil, sobre comportamento, pesquisa. Era um programa muito interessante. E aí começou em estúdio, mas aí o programa foi crescendo, foi virando festival mesmo. Então, por exemplo, eles inauguram a Globo de Brasília. A TV Globo de Brasília é inaugurada com sobre exportação. Já foi num estádio de futebol. Uhum. Em Porto Alegre foi num estádio. E o último foi no IMB. E por sorte, ninguém morreu, porque foi uma invasão, assim, E aí o programa ficou grande demais, mesmo para a Globo, entendeu? Entendi. E aí ele terminou. Mas aí o espírito, é o que eu costumo dizer, o espírito e o nome foram para a gravadora, né? Para a gravadora, né? Essa ideia de uma gravadora com todas as tendências, né? Quer dizer, que era o que o programa fazia. Sim. Então, eu acho muito interessante que isso tenha nascido da política e da concorrência. Entende? Quer dizer, o Boni tinha 2 objetivos e, na verdade, eu acho que ele atingiu um terceiro, que foi... Ele de fato, consegue trazer a música para a Globo, né? A Globo, ela consolida a liderança aí, né? Com novela... Jornal Nacional de 69. As novelas contemporâneas são de 69. E completa com o Som Livre Exportação em 70 e a Som Livre em 71. E aí o eixo da música brasileira que estava em São Paulo, ele retorna para o Rio, né? Entendi. Porque nos 50 era Rio. Aí 60, com a televisão, o eixo vai para São Paulo, né? Os músicos todos vão para São Paulo, os compositores, cantores e tal. E aí ele volta para o Rio com esse movimento da Globo. Então, de início, a chegada da Som Livre já causou um impacto muito grande. E um último impacto, esse é brutal também, que já era um processo que estava acontecendo, foi que as vendagens atingiram outro patamar. Quer dizer, eu, no meu livro sobre o Martinho da Vila, porque o Martinho da Vila lança o primeiro disco dele em 1969, né? E também é um fenômeno de vendas, que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, mas é uma época em que a venda estava crescendo, né? Então, por exemplo, o Martinho, no primeiro disco dele, que é uma obra-prima, né? Quer dizer, não o disco, mas as músicas, né? Todas fazem sucesso. Ele vende 100 mil discos, logo, assim. O segundo lugar da RCA, na época, vendia 30 mil, que era o Nelson Gonçalves, entendeu? Para vocês verem a diferença. E um grande vendedor, né? O Nelson era considerado um grande vendedor, né? Era um grande vendedor, mas vendia 20, 30 mil. Era esse o patamar de grande vendedor no Brasil, entende? Em 70 já era 100 e poucos mil. Com a Som Livre, em 71 para 72, a coisa ia para 300. Nossa. 400, entendeu? Mas assim, de uma hora para outra. Fora da curva, então, né?
foi uma... Assim, eu acho que tem o lado bom e o lado ruim também, né? Quer dizer, claro, né? Houve aquela que a Globo é sempre acusada de monopólio, tal, não sei o quê. Houve, claro, uma concentração na Globo, mas que depois o mercado todo, eu acho que se beneficiaria, entende? Eu acho que o resultado, o legado, né, foi como no título do nosso encontro aqui, né, o legado da Ação Livre. Eu acho que houve um aumento do mercado como um todo. E a mídia de televisão, né, e era uma mídia, tanto a mídia paga, né, que a Globo usava, que a Ação Livre usava, mas eu acho que o mais importante foi a mídia lúdica. Foram os personagens de novela, foram as novelas. Os programas todos tinham trilha sonora, né? Dos infantis a novela das 10, entendeu? E uma época que trilha sonora de novela vendia horrores, né? Vendia muito, vendia Exatamente. muito.